Sério, fico muito feliz em estar aqui. Pode começar? Sim. Então, só começando, acho que é uma coisa importante que assim, a gente tem um conceito de hipertensão e todo mundo sabe o que é e como tratar. Mas acho que uma coisa importante da gente falar é como medir, como aferir a pressão do jeito correto. Por quê? Eu acho que é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, porque de fato é muito trabalhoso, exige mais de uma pressão, de mais de uma aferição, e não é a realidade do tempo que a gente normalmente tem para atender uma grande quantidade de pacientes. Mas só lembrando que existem recomendações para aferição de PA e que a gente deve tentar seguir ao máximo essas recomendações. Por quê? Parece besteira, mas assim, às vezes uma mudança da altura do braço, por exemplo, pode levar a uma elevação da pressão em 10 minutos de mercúrio. Então, não é uma coisa tão desprezível. Então, só voltando aqui, de algumas recomendações, o esfigmomanômetro tem que estar calibrado, obviamente. Em relação ao tamanho do manguito, ele deve equivaler a 40%, a largura dele deve equivaler a 40% da circunferência braquial e o comprimento 80% a 100% dessa circunferência. A borda inferior dele deve estar a 3 centímetros do cotovelo, preferencialmente. Em relação ao paciente, ele deve estar sentado, com as costas apoiadas e pelo menos após 5 minutos de repouso. O membro superior, que vai ser, na qual a PA vai ser aferida, deve estar bem apoiado e na altura do átrio, é como é descrito. As pernas não devem estar cruzadas e o membro utilizado ele deve estar descoberto. Acho que isso é um ponto que a gente deveria seguir muito mais, né? Tipo, tá com a camisa, não é para estar com a camisa, é para estar sem camisa para a gente aferir a pressão. Não é para estar com agasalho por cima. Eu acho que isso é uma medida simples que vai dar uma maior precisão na nossa aferição da PA. O ambiente deve ser tranquilo e silencioso. As recomendações, essa recomendação é do Guideline de Hipertensão do Canadá, mas isso está presente em outros guidelines de hipertensão. É que a gente deveria medir a pressão 3 vezes. A primeira medida descartada e utilizar a média das demais. Se é a primeira avaliação ou nas primeiras avaliações, a gente deveria aferir sempre nos 2 membros superiores e a depender de queixas. Por exemplo, se é uma queixa sugestiva de hipotensão postural, a PA deveria ser aferida em mais de uma posição. Por exemplo, aferir com o paciente sentado e em pé. Lembrando também que o consumo de cafeína e atividades físicas não devem ser praticados, né? 30 minutos, pelo menos 30 minutos antes da aferição. Em relação ao ausculto, a gente deveria insuflar o manguito até 30 milímetros de mercúrio acima do valor da extinção do pulso radial e desinsuflar numa velocidade de 2 milímetros de mercúrio por batimento. Daí a pressão sistólica vai ser o primeiro som auscultado e a pressão diastólica é o momento que esse som desaparece. E eu acho que essa parte do desinsuflar a 2 milímetros de mercúrio por batimento é especialmente difícil. Mas assim, são orientações que a gente deve tentar seguir ao máximo. Em relação à definição do que é hipertensão, também é uma coisa que a gente tem muito como certo, mas assim, só lembrando que existem valores recentes, né? Só comparando com guidelines europeus com americanos, o que a gente tem de último guideline americano é que ele tolera uma PA muito menor para chamar de hipertensão. Por exemplo, ele classifica como hipertensão uma PA que é maior ou igual a 130 por 85, enquanto isso seria classificado como a normal alta de acordo com os guidelines europeus. Mas isso é só uma questão de nomenclatura mesmo, mas para a gente estar atento que PA de 14 por 9, teoricamente, já é uma hipertensão estágio 2, de acordo com o guideline americano. Ainda em relação às definições, a gente tem as medidas de consultório, né, que é a medida que é utilizada na maioria dos estudos até para ver a questão de mortalidade, de desfecho cardiovascular. Então, a gente usa muito a medida de consultório, lembrando que para estudo ela é feita assim, o máximo, seguindo ao máximo as recomendações. Então, de fato, é feita medida de 3 pressões, de fato, inicialmente aferidas nos 2 braços. Não é a pressão de consultório que a gente faz corriqueiramente na consulta. Mas para eu ter uma confirmação diagnóstica, eu deveria usar um mapa. Por que a gente usa tão pouco o mapa? Primeiro, eu acho que ele é pouco prático, né? A gente tem pouco acesso a ele ainda, mas não só aqui, em outros lugares também tem pouco acesso, e ele tem um custo mais elevado do que você aferir no consultório. Mas seria o método de escolha para confirmação diagnóstica. Se a gente não tem disponível o mapa, talvez uma solução para a monitorização do tratamento e para melhorar a aderência do paciente seria pedir para fazer a monitorização da PA residencial. E aí, qual é a recomendação para essa monitorização residencial? Também tem algumas recomendações, que é tipo você aferir 2 medidas pelo menos 2 vezes ao dia.
Só lembrando alguns conceitos do mapa, a gente vai ter aferições de 15 a 20 minutos durante o dia e de 30 a 60 minutos durante o sono. Uma grande vantagem do mapa é que talvez ele consiga diagnosticar mais a hipertensão mascarada, se a gente tem de fato hipertensão do avental branco, do jaleco branco ou não, e ele é capaz de ver se a minha PA, por exemplo, é mais elevada à noite, eu tenho hipertensão noturna ou eu tenho a ausência do descenso noturno. Lembrando que essa questão de ausência do descenso noturno também está relacionado a maior risco cardiovascular. Então, no contexto da doença renal crônica, a gente tem hipertensão do jaleco branco presente em 10 a 20% da população com DRC e a mascarada de 10 a 30%. Coisa que eu gostaria de salientar aqui, essa questão da importância de a gente estar atento a isso da hipertensão mascarada, que o paciente que tem uma pressão no consultório que é normal, mas em casa dá elevada. E lembrar que isso está relacionado também a pior desfecho cardiovascular. Então, não é porque a minha pressão no consultório está super tranquila que eu posso ficar achando que está tudo bem. O ideal seria ver como ele está em casa também. Só algumas comparações de conceito também. O que a gente tem aqui, ó, só comparando com a pressão, o que seria uma pressão normal ou elevada, é a medida do consultório menor que 130/80, e isso equivale também à medida no mapa ou a medida na residencial menor que 130/80. Se a gente tem essa hipertensão mascarada, tem uma medida no consultório, que é normal, mas que em casa ela é elevada. Já a hipertensão do jaleco branco seria o contrário, né? No consultório ela é mais elevada, em casa ela é normal. Também lembrando conceitos de hipertensão resistente, que é quando eu estou dando mais de 3 agentes antihipertensivos, sendo um deles um diurético, e eu não consigo um bom controle pressórico. E a hipertensão refratária, quando eu estou dando 3 ou mais agentes antihipertensivos, sendo um deles um diurético tiazídico e o outro a espironolactona. E por que a hipertensão na DRC é tão importante? Primeiro que a gente, na DRC, lembrar que a hipertensão ela é causa de DRC e ela também é consequência. Então, eu tenho vários mecanismos aí envolvidos na fisiopatologia. Por que causa? Lembrando que DRC é uma das principais causas de doença... Desculpa, que a hipertensão é uma das principais causas de doença renal crônica em muitos países. Ela está em primeiro lugar como causa de doença renal crônica que leva à terapia renal substitutiva até antes do diabetes, mas ela também é consequência. Então, quando eu tenho um declínio da taxa de filtração glomerular, eu tenho uma tendência a aumento dos níveis pressóricos. E pensando nesse contexto, a gente tem na doença renal crônica a interação de vários fatores que vão levar a esse aumento dos níveis pressóricos. Então, lembrar da importância do sódio nisso daí, do sistema nervoso simpático e de sistemas humorais, principalmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E também existe uma autorregulação, como a gente vai falar posteriormente. Então, pensando no sódio, o que a gente tem? Lembrando que o rim ele é responsável, né, pela excreção do sódio. Então, ele é filtrado ao longo do dia mais de 25 milimol de sódio, sendo que cerca de 150 milimol é excretado na urina de 24 horas. Então, o que o sódio vai fazer? Ele vai levar uma expansão do volume e, portanto, aumento do débito cardíaco e potencializar efeitos de vasoconstrictores. Então, isso ao longo do tempo tem um efeito imediato, né, que é esse aumento do débito cardíaco, essa expansão volumétrica, mas ao longo do tempo isso pode levar a rigidez vascular, alteração na liberação do óxido nítrico e o estímulo à inflamação. Então, o rim ele vai estar diretamente envolvido na excreção do sódio, mas também vai ter envolvimento no sistema simpático. É uma fonte de vasoconstrictores e vasodilatadores e é também um alvo da PA. Por que esse um alvo da PA? Porque se eu tenho um aumento da PA, eu também vou ter consequências diretas e imediatas no rim. Então, ainda falando em relação ao sistema nervoso simpático, a atividade dele é extremamente difícil de quantificar, mas o que a gente tem de informação é que na DRC, e principalmente em pacientes que estão em hemodiálise, existe uma atividade aumentada do sistema nervoso simpático no músculo. Fora isso, o que eu tenho? Se eu tenho um estímulo aos nervos eferentes renais, eu tenho um aumento da secreção de renina, uma redução da excreção do sódio e um aumento da resistência vascular.
Então, tudo isso contribuindo para um aumento pressórico. Em relação ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, quando eu tenho uma queda da taxa de filtração glomerular, eu vou ter também uma redução do fluxo sanguíneo aos capilares peritubulares, o que vai fazer com que haja um aumento da secreção de renina e, consequentemente, um aumento da angiotensina 2. E daí? Esse aumento da angiotensina 2 também vai levar a uma reabsorção e retenção de sódio. Lembrar do papel importante da aldosterona aí. Então, a aldosterona ela vai agir no néfron distal, fazendo com que eu aumente a minha reabsorção de sódio para aumentar a excreção de potássio. O que a gente tem também de dado é que, com o declínio da taxa de filtração glomerular, existe um aumento dessa aldosterona, que vai agir via sistema renina-angiotensina-aldosterona e também diretamente na vasculatura do vaso, também estando relacionada a talvez um aumento de fibrose aí, o que poderia contribuir também para tudo que está acontecendo. Outros fatores relacionados o estresse oxidativo, mediadores inflamatórios e também algumas endotelinas. Então, tudo isso pode estar exacerbado no contexto da DRC. O endotélio, ele vai liberar menos óxido nítrico, que vai impedir uma resposta vasodilatadora. E lembrar também que na DRC eu tenho mais calcificação vascular e um acúmulo excessivo de colágeno. Então, todos esses fatores vão contribuir de forma interligada para o aumento da pressão arterial. Então, só a figurinha aqui que é um pouco confusa, mas lembrar que tudo começa com, tem uma redução tem mais glomerulosclerose, então tem uma redução da massa glomerular, isso vai levar a disfunção endotelial a uma produção aumentada de renina e uma excreção diminuída do sódio, então todos esses fatores que estão interligados vão contribuir para elevada prevalência de hipertensão no contexto da DRC. Mas não necessariamente, é mais comum com o declínio da taxa de filtração glomerular. Isso torna-se um problema bastante comum, é muito prevalente na população do DRC, mas não quer dizer que, pelo fato de eu ter DRC, eu não posso ter outras causas. Então, só lembrando aqui de algumas causas secundárias de hipertensão que podem acontecer no contexto da doença renal crônica também. Quando é que isso vai me chamar atenção para eu pensar em causas secundárias? Então, por exemplo, se eu tenho um aumento da PA que é anterior à puberdade, isso me chama atenção. Então, se eu tenho um diagnóstico de DRC muito jovem e eu tenho hipertensão nesse contexto, eu devo investigar? Bem, se a hipertensão surgiu depois da doença renal crônica, é menos provável que ela tenha sido a causa ou seja uma hipertensão secundária. Mas se é um paciente super jovem, talvez valha a pena investigar sim, porque ele está com essa PA mais elevada. Se eu tenho uma hipertensão que é muito grave e é desproporcional à disfunção renal, isso me chama atenção para pensar em outra coisa. Então, por exemplo, paciente que está lá com estágio 3 e não está conseguindo controlar a pressão de jeito nenhum. Ou, se ele vinha controlando a pressão super bem e aconteceu alguma coisa que ele passou a não conseguir mais controlar a pressão com um número aumentado de medicações. Então, seria essa piora súbita aí no controle pressórico. Só para a gente chamar a atenção, acho que é muito subdiagnosticado ainda a questão do hiperaldo. Então, hipocalemia, mesmo na ausência de diurético, chama a atenção, mas pensar no contexto de hiperaldo, não necessariamente eu vou ter a hipocalemia. E a assimetria renal também é uma coisa que chama a atenção. Pensando em causas, então, a gente tem aí a hipertensão renovascular, sempre importante lembrar dela, mas, assim, alguns outros fatores, como, por exemplo, consumo excessivo de álcool, uso de anti-inflamatórios, consumo de cafeína. Em relação ao que a gente tem de tratamento. Então, acho que também é uma coisa que todo mundo tem muito na cabeça, a questão de antihipertensivo. Só lembrando de algumas medidas que podem ser feitas, que são medidas não farmacológicas. Então, dieta, o que é um ponto importante da dieta para controlar a hipertensão, isso não só no contexto da doença renal crônica, né, em qualquer contexto, seria a restrição do sódio. E o quanto que é essa restrição de sódio? E daí a gente tem o que se propõe da dieta ADASH, né? O que é a dieta ADASH, basicamente, assim, falando grosseiramente? É uma dieta que propõe um controle da PA com modificações dietéticas mesmo, que deveriam ser mantidas ao longo da vida. Então, se a gente tem uma dieta DASH tradicional, eu tenho uma redução do consumo de sódio com aumento do consumo de potássio, magnésio, cálcio, então, e gorduras não saturadas. Então, eu tenho uma meta de ter um consumo de sódio de até, na tradicional, 2,3 gramas por dia. E se eu tenho uma dieta DASH mais restrita, até 1,5 grama a dia. Qual é a evidência disso? Então, a gente tem trabalho que comprova que essa dieta, ao longo do tempo, mas já tem resultado nas primeiras 2 semanas, é capaz de reduzir, pelo menos,
10 milímetros de mercúrio. A dieta DASH deve ser usada? Sim, bastante difundida para pacientes hipertensos, só chamando a atenção aqui que é uma dieta rica em potássio. Para a gente estar atento o quanto isso vai influenciar os pacientes ADRC, que já pode ter um pouco de problema aí no controle do potássio. O que preocupa também, que já vi algumas pessoas, assim, alguns comentários e até artigos em relação a isso. A gente acaba por não querer aumentar a ingestão de potássio em paciente com DRC, e até pensando no contexto, por exemplo, paciente de DRC em diálise, a gente acaba deixando uma dieta muito ruim, assim, do ponto de vista cardiovascular. Porque Que foi, Lê? E é uma dieta que a gente está dando pouco potássio para ele, mas ao contrário, está dando muito carboidrato, muita gordura algumas vezes. Então, lembrar sempre que isso é uma medida que é eficaz. Pode continuar? Pode, né? Não é só porque apareceu que eu estava muda aqui. Eu ia mudar. A Marina agora é você e a Marina é iPhone. Eu troquei as pessoas, desculpa. Não, tranquilo. Desculpa, gente. Mas por que a restrição de sódio é importante? Quando eu tenho um aumento do consumo de sódio, eu posso ter um aumento da resistência a medicações antipertensivas. E também alguns trabalhos provam que eu restringir o meu sódio da dieta, ele pode controlar um pouco a proteinúria. Então, também seria bom para isso daí. Não só para melhorar o meu controle pressórico por si só, que já seria uma coisa bastante benéfica, mas eu posso ter alguma influência aí nesse contexto da receita de diminuir a proteinúria. Lembrar também, ainda no contexto da dieta, o consumo de álcool, que deve ser limitado. Por quê? É porque vai piorar a doença renal crônica? Não, a gente não pode dizer isso se eu tenho um consumo de álcool que não é excessivo, porque eu tenho uma piora da doença renal crônica. Mas isso pode levar a um aumento pressórico. Então, a recomendação é que sejam 2 drinks por dia para homens e 1 drink por dia para mulher. Até bastantinho, assim, dá para recomendar de boa. Em relação à perda de peso, eu também tenho um dado que é um dado objetivo. Se eu tenho sobrepeso, uma redução de 5 quilos vai me levar a uma redução de mais ou menos 5 milímetros de mercúrio da PA, que também pode ser associado, por exemplo, a questão que a gente fala, né, de mudança de estilo de vida. Então, são metas que a gente tem. Se eu consigo associar a dieta adequada com a perda de peso, eu já tenho uma redução considerável da PA. Em relação ao exercício físico, pode ser tanto aeróbico como de resistência. A recomendação seriam de 90 a 150 minutos por semana. Outros tratamentos que têm descritos, que é a denervação renal, que já foi usada bastante para hipertensão de muito difícil controle, que não controlava com medicação de jeito nenhum. Então, qual é o princípio dela? É a ablação da inervação da artéria renal, mas ela tem um papel ainda indefinido na doença renal crônica. Então, a gente não tem nenhum trabalho grande que mostre que isso de fato é benéfico. Ainda é usado, como eu falei, para quem tem uma hipertensão de muito difícil controle. Em relação à ativação do baroreceptor carotídeo, isso aí, de fato, a gente não tem nenhum dispositivo que seja autorizado, aconselhável usar no contexto da doença renal crônica. Então, isso não é um tratamento atualmente utilizado. Em relação ao tratamento farmacológico, acho que todo mundo tem muito na cabeça, assim, as medicações que atualmente a gente usa para o controle da hipertensão. E pensando no contexto da DRC, isso é muito parecido. Só que na DRC a gente tende a não usar, tipo, tiazídico, ou beta-bloqueador, ou IECA-OBRA. A gente tende a escolher como droga de primeira escolha, a não ser que exista uma contraindicação, IECA-OBRA. Então, qual seria a contraindicação? Se eu tenho uma hipercalemia que eu não consigo controlar, isso é uma contraindicação para eu usar IECA-OBRA. Se eu tenho, por exemplo, estenose renal bilateral, também não vai dar certo usar IECA ou BRA. Então, tirando esses contextos, é uma medicação que a gente usa na maioria das vezes para tratar pacientes com doença renal crônica e hipertensão. Então, por que eu tenho isso? Lembrando da ação do IECA ou BRA, eles vão levar à vasodilatação de arteríolas, principalmente da eferente. Então, ele vai reduzir a pressão intraglomerular, e isso vai ser benéfico também no controle da proteinúria. Então, é uma medicação que é benéfica e eficiente tanto para o controle da PA quanto para o controle da proteinúria também para os pacientes que têm DRC e proteinúria. Então, a medicação muito boa. Efeitos colaterais, que é a hipercalemia, o principal deles.
E aqui, como no diabetes, também já se tentou associar IECA e BRA, mas que também não deu certo. Ele controla bem a proteinúria, mas às custas de mais lesão renal aguda e de muita hipercalemia. Então, isso não é, de fato, bem tolerado. Lembrando também só que a gente pôs aqui que o 8º joint, ele fala que para a população geral, a gente pode começar com essas classes de drogas que eu falei, que seria IECA ou BRA, bloqueador de canal de cálcio, diurético tiazídico. Mas no contexto da doença renal crônica, ele põe como droga de primeira escolha, de fato, IECA ou BRA. Deveria ser uma droga utilizada nesse contexto. Isso é válido principalmente se eu tenho proteinúria. E aí é que vem o que a gente deve fazer. A gente começa com IECA e BRA e qual medicação associar posteriormente. Então, acho que vai bem aí nesse contexto de doença renal crônica a gente usar diurético. Só lembrando daquele quadrinho, daqueles fatores que influenciam na PA, eu tenho a questão da retenção de sódio. Então, o diurético vai muito bem aí. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção, o diurético é uma boa associação com IECA ou BRA. Por quê? Se eu vou estar tirando o meu sódio, eu não vou estar mais retendo sódio, eu tendo a ter uma ação maior do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o que vai acontecer? Eu usando os dois, eu vou reter menos sódio, mas também tem uma atividade diminuída do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, é uma combinação que vai muito bem para o tratamento da hipertensão. Fora esse contexto, os diuréticos são especialmente bem indicados se a gente tem sinal de hipervolemia. E aí eu posso fazer a escolha dos diuréticos tiazídicos ou diuréticos de alça. Diurético tiazídico tende a ter um efeito antihipertensivo melhor, mas isso é verdadeiro, principalmente se a taxa de filtração glomerular for maior ou igual a 30. Com taxas de filtração menores, não é que ele pode ser usado, ele pode ser usado, mas o efeito antihipertensivo talvez não seja mais tão bom quanto no contexto de uma taxa de filtração mais preservada. Existe também um efeito indireto de vasodilatação, que seria uma vantagem do diurético tiazídico. E o diurético de alça é assim, o diurético que a gente está acostumado muito a usar. A gente usa bastante furosemida porque a gente pode ter usar muitas vezes no contexto de paciente hipervolêmico e com a taxa de filtração melhor. Então, nesse contexto de hipervolemia clara, que eu posso ter, inclusive, uma taxa de filtração mais reduzida, a furosemida vai muito bem para o controle pressórico e para esse controle de volemia, né? Uma coisa relacionada à outra. Só chamando a atenção aqui que no contexto da doença renal policística, não é que não pode ser usado diurético, pode ser usado diurético. Mas só chamando a atenção que se eu tenho uma depressão de volume muito grande, isso pode levar ao aumento da vasopressina, que levaria potencialmente ao aumento dos cistos renais. Em relação a outras medicações, a gente tem os bloqueadores do canal de cálcio. Só uma coisa que eu queria chamar a atenção é que no caso do tiazem e verapamil, existe também um potencial efeito antiproteinúrico, embora não tenha tantos trabalhos que mostrem esse efeito importante, mas seria um potencial, uma vantagem também dessas medicações. Por que a gente não usa tanto? A gente usa muito mais o amlodipino, e lembrar também que no contexto do transplante, o diltiazem e o verapamil, eles aumentam a concentração de inibidor de mTOR, e então a gente tende a não usar também. Pensando no amlodipino, esse efeito antiproteinúrico ele não é tão importante, tem até trabalho que mostra que ele pode aumentar um pouco a proteinúria, mas também não é nada definitivo e nem nada que impeça o uso. De efeito colateral importante que a gente tem é o edema de extremidades. Em relação aos beta-bloqueadores, ele não é uma medicação de primeira escolha, mas pode vir a ser se eu tenho, por exemplo, um contexto de algumas comorbidades, como o IC, talvez o paciente precise usar, um FA, enfim, outras alterações. Mas eu deveria dar preferência a outras medicações, como no contexto que a gente está falando da hipertensão normal, né? Que o beta-bloqueador, na população que não é DRC, também já não é indicado como primeira escolha. A espironolactona, ela pode ser usada principalmente no contexto de uma hipertensão resistente. Tomar cuidado também, que às vezes é pouco tolerada. Lembrar que o paciente faz, muitas vezes, IECA e BRA, eu não vou conseguir associar esse espironolactona. Outras medicações que a gente usa muito no contexto da DRC seriam agonistas alfa-adrenérgicos centrais, só chamando a atenção para os efeitos colaterais. Então, eles não são drogas de primeira escolha, e eles têm bastante efeito colateral, como, por exemplo, sedação, bradicardia e a possibilidade de uma hipertensão rebote. Dos vasodilatadores, só chamando a atenção também, não é uma coisa comum, mas que eles podem levar ao derrame pericárdico. Por que eu estou chamando a atenção disso daí?
porque muitas vezes o paciente está hipervolêmico, isso pode ser um fator confusional, mas pode ser um efeito colateral da medicação também. Então, só uma tabelinha aqui que mostra basicamente as medicações que a gente acabou de falar. E aí seriam vantagens e desvantagens de cada um. Só chamando a atenção aqui desses que a gente usa muito até no contexto da doença renal crônica, mas que tem eventos adversos potencialmente graves. E aí eu acho esse artigo super legal, que é o IGA Trial, né? Será que, assim, eu dar a medicação, eu já sei o que eu vou dar, mas será que o horário que eu dou essa medicação importa? Então, esse trabalho, o que ele quis mostrar conseguiu, né? Que o horário da medicação faz diferença. Então, talvez eu dar a medicação à noite seja benéfico para uma proteção cardiovascular e por preservar aquele descenso noturno. Então, esse trabalho, ele mostrou vantagens em estar usando a medicação na hora de dormir, né? Ao invés de tomar quando o paciente está acordado ao longo do dia. Então, só para chamar a atenção disso aí, que eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar, né? O horário que a gente está dando o remédio. E aí vem as minhas metas de PA. Então, por que eu estou tratando a hipertensão no contexto da doença renal crônica? Primeiro, que é uma população que tem um maior risco cardiovascular. Então, se eu estou tratando a hipertensão, eu estou querendo prevenir e reduzir os eventos cardiovasculares. E também no contexto da redução da progressão da doença renal crônica. Então, essa tabelinha ela não é tão recente, ela comparava os guidelines que são mais comuns que a gente usa. Então, pensando no contexto do 8º joint, ele orienta, né, uma meta pressórica menor que 140/90, independente do paciente ter DRC ou ter ou não proteinúria. E lembrando que a medicação de escolha dele também é o IECO. O KDIGO, ele orientava para o paciente sem proteinúria essa meta pressórica também menor que 140/90, e no caso de proteinúria, uma pressão menor que 130/80, também com medicação de primeira escolha ou IECO-BRA. E aí que a gente tem um trabalho que todo mundo já está cansado de ouvir, que é o SPRINT. O que o SPRINT fez? Ele separou em 2 grupos. Esse estudo tem uma população com DRC também, tem paciente com taxa de filtração preservada, mas também tem a população com DRC, e ele foi muito revolucionário, digamos assim, quando ele propôs uma meta pressórica mais baixa, e ele foi interrompido, que seria comparando, né, menor que 120 com menor que 140 de pressão sistólica. E ele foi revolucionário aí quando ele foi interrompido previamente, quando ele mostrou a maior proteção cardiovascular, quando eu tinha uma meta pressórica mais baixa, ou seja, menor que 120. Só lembrando que isso foi às custas também de alguns eventos adversos, como mais distúrbio hidroeletrolítico e mais lesão renal aguda também. E aí, para um contexto bem específico, mas eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem muita dúvida de como tratar, que seria a questão da hipertensão na hemodiálise. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito de dia a dia, que a gente não gosta que o paciente chegue com a pressão super controlada, porque eu quero tirar volume e eu não vou conseguir. Então, será que, de fato, essa pressão antes da diálise deve estar mais alta? Ou será que isso traz algum risco? É uma pergunta que a gente, assim, a gente ainda não tem a resposta do nível pressórico ideal. Mas o que a gente sabe até agora é que, de fato, é bastante frequente o paciente chegar hipertenso. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade diagnóstica, porque eu fico pensando, será que isso aí é só volume ou será que tem alguma coisa a mais aí mesmo que eu não estou tratando? Eu tenho essa associação, como eu falei, de uma curva em U. Se o paciente chega com pressão pré-diálise muito alta ou muito baixa, isso está associado a maior mortalidade, assim como uma pressão pós-diálise muito alta ou muito baixa está associado também a maior mortalidade. O que eu tenho de dados é que o controle da pressão melhora o desfecho clínico e eu tenho uma associação clara de mortalidade com o aumento da PA em medidas ambulatoriais, ou seja, no período interdialítico. Então, talvez essa pressão da chegada dele não conte tanto, mas eu tenho que estar atento como é que ele fica em casa. Porque se ele em casa fica com a pressão alta, eu estou dando mais risco para ele. Então, aqui também, nesse contexto da hemodiálise, vale o que a gente falou, e até mais do que pensando no contexto de um crônico que não está em terapia renal substitutiva. Acho que o primeiro tratamento proposto aí deve ser, de fato, medidas não farmacológicas. Então, pensar, será que eu cheguei no meu peso seco? Ou quanto será que ele está consumindo de sódio?
e o quanto será que eu estou conseguindo controlar a volemia. Então, eu também tenho algumas orientações para isso. A dieta no paciente que está em diálise, ela deveria, o consumo de sódio deveria ser menor ou igual a 2 gramas por dia, o que equivale a 5 gramas do sal. Qual a vantagem disso? Eu vou diminuir a sede e, portanto, eu vou diminuir o ganho de peso interdialítico e eu vou proporcionar uma maior chance que o paciente atinja o peso seco dele. Não adianta também eu tenho um peso seco lá bonitinho, mas eu não consigo tirar volume em toda a diálise e aí eu nunca vou chegar nesse peso seco. Então, talvez eu tentando controlar esse sódio da dieta e eu controlando quanto ele ganhe, eu consiga chegar mais facilmente no peso seco. Outra questão é do sódio do dialisato, que ele também deve ser prescrito individualmente. Por que eu estou falando isso? Em alguns lugares o paciente fala que passa mal e pede um sódio mais alto. Isso tem consequências também. Então, eu vou estar tirando menos sódio, eu vou estar aumentando a sede dele e possivelmente aumentando o ganho de peso interdialítico. E alguns trabalhos sugerem que esse sódio mais alto também pode aumentar a mortalidade. Então, não seria aconselhável deixar um sódio muito alto, mas pensar numa prescrição individualizada. Então, falando das medidas não farmacológicas, acho que a gente deve buscar uma redução gradual do peso seco. Então, talvez eu não consiga fazer isso de uma vez, mas é indo aos poucos mesmo. E eu tenho vantagens nisso? Sim, tem alguns estudos que mostram que a redução de 900 gramas ao longo de semanas levou a uma redução de PA de 6,9 a 3,1 nessa histórica e diastólica da medida da PA interdialítica. Como é que eu vou encontrar o peso seco que a gente chama o ideal? Mas então, é uma coisa que a gente aprende na nefra que você estimar a volemia precisamente não é tão fácil quanto poderia parecer. Então, esse peso seco ele deve ser um peso em que o paciente apresenta mínimos sinais de hiper ou hipovolemia. Estou falando isso, que não adianta ele sair bem e não fazer hipotensão, mas ele claramente está com edema periférico, mantém hipertensão, como também não adianta eu secar, ele ficar com a pressão boa, mas ele chegar em casa e ter sinais de hipovolemia. Então, sair de lá passando mal também não tem sentido. Uma coisa que pode ajudar a gente no contexto da diálise é fazer o BCM, né? A gente estimar o quanto eu tenho de água extracelular. Então, ele não é 100% preciso, mas eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar aí na estimativa do peso seco. Então, falando desse estudo, ele mostrou que, de fato, tendo a redução gradual do peso seco, eu tenho um melhor controle pressórico numa PA interdialítica. Lembrar que o tempo de diálise ele é importante, não é só importante para tirar fósforo e potássio, ele é importante também para um controle adequado do sódio e controle desse ganho de peso interdialítico. Então, reduzir tempo de diálise, eu vou estar prejudicando isso daí. O paciente talvez conseguisse perder 4 litros em 4 horas, se eu der menos tempo de diálise, talvez ele nunca vai conseguir chegar nesse peso seco. E aí tem trabalho que mostra que na diálise eu tenho uma coisa bem interessante, na verdade, que parece controverso, é que às vezes o paciente que usa mais antipertensivo é o paciente que não consegue controlar bem a PA. E qual a razão disso? Talvez seja porque eu não estou prestando atenção nessas medidas não farmacológicas que são importantes. Então, se eu não estou chegando no peso seco, ele está sempre hipervolêmico, não adianta eu ficar dando 1000 medicações, que ele não vai conseguir controlar bem o peso mesmo. Então, o que parece paradoxal, né? Quem usa mais antipertensivo tem uma PA que é sempre descontrolado, talvez não seja só que eu não estou prestando atenção nessas outras medidas que são importantes. Em relação ao tratamento farmacológico, por que fazer? Porque se eu uso medicação e controlo bem a pressão, eu tenho, de fato, redução na morbidade cardiovascular. Um controle pressórico, como eu já tinha falado anteriormente, ele trouxe melhores desfechos cardiovasculares. Isso parece um conceito óbvio para a gente, mas nem sempre foi assim. Se questionava muito essa questão que eu estou falando. Será que se eu controlar melhor o PA, eu não estou trazendo mais malefício para o paciente que não vai conseguir tirar muito volume, que é o paciente que não vai conseguir sair bem da diálise? Então, a gente tem esse primeiro trabalho, não o primeiro trabalho, mas é um trabalho que mostrou que ele comparou em 2 grupos, né? Se eu tenho um grupo tinha uma pressão sistólica de 110 a 140 e um grupo uma pressão sistólica de 155 a 165. E foi um trabalho super pequeno, ele tinha 126 pacientes, mas ele mostrou que esse controle pressórico ele não era maléfico para os pacientes, poderia trazer benefícios. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção também e aí nesse contexto da hemodiálise, qual seria o antihipertensivo de escolha? Porque eu acho que vem muito na nossa cabeça e quebrar. E aí aqui também a gente tem algumas particularidades.
Então, só pensando no que a gente falou até agora de medicação, diurético de alça vai bem no contexto da diálise? Acho que ele auxilia bem. Não vou pensar em utilizá-lo como medicação de escolha para o controle da pressão. Mas ele vai bem se o paciente tem uma diurese residual. E parece também óbvio falar isso, se o paciente tem uma diurese residual. Mas assim, já vi prescrito, tipo, até de outros médicos que passaram, paciente que não tem uma diurese residual, não vale a pena, não tem sentido deixar a furosemida se eu não tenho uma diurese efetiva. Então, ele vai bem para controlar o ganho de peso interdialítico? Vai, desde que eu tenha uma diurese satisfatória. Se eu não tenho, não tem sentido eu usar. Mas é bom, assim, é bom preservar essa diurese residual, né? É bom que você tenha, consiga também controlar o ganho de peso. Então, é uma medicação que pode sim e deve ser utilizada. Pensando no contexto de IECA e BRA e a associação de IECA e BRA, ela já foi tentada nos pacientes em diálise. Mas até o uso separadamente, ele não existe uma associação consistente com melhora de desfecho cardiovascular. Então, só deixei aqui alguns exemplos de alguns estudos que foram feitos. Então, esse primeiro foi com pacientes que tinham hipertrofia ventricular esquerda e não necessariamente hipertensão, mas ele não mostrou um bom resultado, uma melhora, né, significativa do uso do fosinopril, comparado com placebo. Esse segundo trabalho, ele usou candesartana com paciente hipertenso e sim, ele mostrou um efeito benéfico, mas os outros dois também compararam BRA e outro antihipertensivo, ou BRA e placebo, e também não mostraram efeitos benéficos. Então, assim, é uma medicação boa, lógico que muitas vezes o paciente chega na diálise com ela, com IECA e BRA, com IECA ou BRA, e a gente acaba mantendo, também lembrando de comorbidades. Então, os pacientes que têm C, eu não tenho muito o que pensar, eu vou pensar em deixar essa medicação mesmo. Então, é uma boa medicação, mas talvez não seja a melhor medicação no contexto do paciente em diálise. E qual seria essa melhor medicação? Só falando antes, que eu achei que esse trabalho foi bastante um outro trabalho, um trabalho italiano usando que tinha uma população de pacientes com IC descompensada e uma fração de ejeção maior que 40%. E ele estudou a associação de IECA e BRA nesse contexto. E, de fato, ele encontrou um efeito positivo na redução de mortalidade e internação. Só lembrando que esses pacientes faziam 4 sessões por semana, por causa da IC descompensada, e eu tive um aumento da hipercalemia. Então, essa associação, se a gente não consegue fazer no conservador, acho que é impensável no contexto da diálise para a nossa realidade mesmo. Que esse potássio é uma coisa difícil de controlar. Então, se a gente dá 2 medicações que vão piorar esse controle do potássio, não vai dar certo, né? O risco é muito elevado. E aí, só falando de medicação de escolha, surpreendentemente, o beta-bloqueador parece ter um efeito muito bom de redução de mortalidade no contexto da diálise, além de ser um efeito potente antihipertensivo. Então, só citando 2 trabalhos aqui, esse primeiro ele comparou o uso do atenolol com o IECA, e ele foi interrompido precocemente também pela proteção do atenolol. Tinha um outro trabalho que seria feito na Austrália e na Nova Zelândia, que é esse blockade, mas ele foi interrompido precocemente porque não conseguiu a população que eles queriam. Então, pensando ainda de outras medicações, o bloqueador de canal de cálcio tem vantagens. Quando comparado ao lodipino com o placebo, ele mostrou, tem estudo que mostra isso, né? Redução da quantidade de AVCs, redução de infarto e redução da necessidade de angioplastia em paciente com doença arterial periférica. Vantagens dele: ele é pouco dialisável, pode ser usado uma vez ao dia. Pensando nos antagonistas do receptor mineralocorticoide, também tem estudo com pacientes em diálise que mostraram benefício. Então, esse estudo, o DORAS, ele mostrou uma redução de 60% nas hospitalizações e morte por doença cardiovascular, mas ele também tem a grande desvantagem, como a gente falou, do IECA e BRA associados, é o risco de hipercalemia. Então, é difícil usar essa medicação no contexto da diálise, assim, como escolha de antihipertensivo, bem difícil. Lembrar também da gente considerar como, no contexto da diálise, assim, quais medicações são dialisáveis. Eu acho isso importante, tanto para a gente pensar no tratamento
que a gente vai escolher para controlar essa pressão no momento fora da diálise, como às vezes a gente chega com um paciente que está super hipertenso no começo da diálise. Então, esses são fatores que devem ser considerados. Lembrar que o IECA, a maioria é removida durante a diálise, a exceção seria o fosinopril. Os beta-bloqueadores hidrofílicos, eles são dialisáveis, que seria o caso do atenolol, mas outros, se eles não forem hidrofílicos, eles são muito mal dialisáveis. Pensando no contexto BRA e do bloqueador de canal de cálcio, eles em geral não são dialisáveis. Então, o que a gente pode trabalhar em cima disso? Se eu tenho um paciente que ele chega bastante hipertenso e eu quero controlar a pressão, mas tenho medo de não conseguir tirar volume ao longo da diálise, talvez seja de considerar fazer um IECA, porque eu vou dar aquele efeito inicial, mas ele vai ser removido durante a diálise, então eu vou conseguir manter níveis pressóricos adequados. Pensar também que às vezes eu consigo deixar esquemas com medicação dialisáveis para fazer 3 vezes na semana pós-diálise. Que também tem trabalho que mostra que fazendo nesse esquema, por exemplo, usando o IECA ou o atenolol, nesse esquema de 3 vezes por semana, fazendo a dose sempre pós-diálise, eu posso ter um bom controle. E não usando nesse contexto, um paciente que usa a medicação diariamente, talvez se eu use IECA, eu tenho que fazer uma dose pós-diálise, porque eu estou dialisando essa medicação se eu faço antes. E é isso. Boa. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu acho que o Guilherme tá aí, o R3. A gente teve um caso esse mês na